Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live nossa da disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental. De novo, eu gostaria de dizer que não basta acompanhar só as nossas lives, tá? Tem que também fazer todos os exercícios, trabalhar todo o material que está à disposição de vocês. O desafio, infográfico, o capítulo de livro, os exercícios, material complementar, o videozinho do professor e assim por diante, tá? Essa é a nossa última live da disciplina, né? Então, vocês me acompanharam até agora e hoje nós vamos falar dos últimos assuntos da disciplina. Então, não se esqueçam de ver todo o material que está lá à disposição de vocês, hein, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante. Eu vou compartilhar agora aqui um material com vocês da aula de hoje, da fase de hoje, tá? Então, vocês já devem estar vendo, a gente está na nossa live número 4, é a quarta fase da nossa disciplina, tá? O primeiro assunto que a gente vai ver, pessoal, é técnicas de avaliação de impactos ambientais. Isso é muito, muito, muito importante. É a nossa aula 8 da fase 4. Gente, impacto ambiental é tudo que a gente faz que provoca uma degradação no meio. O impacto pode ser pequeno, médio, grande, gigante, global. Ele pode ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo, permanente. Ele pode ser de várias coisas, mas é tudo que a gente faz que provoca um dano no meio ambiente, tá? E a gente pode até mensurar esses impactos ambientais. Será que o impacto que eu estou fazendo agora, ele é permanente ou ele é transitório? Será que ele vai atingir o mundo inteiro ou vai atingir só onde que eu moro? O que vai acontecer? Tipo assim, é pecadinho ou é pecadão? Vamos pensar nesse sentido, tá? Mas assim, pessoal, eu sempre falo para os alunos que é o seguinte: nós somos impactos ambientais ambulantes. Já comentei isso com vocês, inclusive, né? Tudo que a gente faz provoca impacto ambiental, absolutamente tudo. Não existe impacto ambiental zero. Tudo que a gente faz provoca impacto ambiental. Então a gente tem que repensar um pouco no nosso dia a dia. E uma dessas maneiras é avaliar os nossos impactos ambientais. É claro que eu vou falar aqui são de grandes atividades, empresas e etc. Daí eu tenho diferentes métodos. Vai depender do tipo de impacto, do empreendimento, de quanto que eu tenho de informações que eu estou coletando de informações e do próprio meio ambiente onde que eu estou inserido, tá? Mas uma coisa assim, vocês têm que diferenciar muito bem, aspecto de impacto ambiental. A gente pode dizer que aspecto ambiental é tudo aquilo que tem uma chance de provocar um impacto. Impacto ambiental é a degradação do meio, a modificação do meio. Então, eu vou fazer uma atitude qualquer, essa atitude é um aspecto ambiental. Ela pode ou não provocar impacto. Então, eu vou de carro até a universidade. Isso é um aspecto ambiental. Impacto é o dano que eu estou causando. Então, enquanto eu vou de carro para a universidade, ele vai soltando fumaça e poluindo o ar. Então, eu tenho uma ação que pode dar um dano ou não. Ir de carro até a universidade. É um aspecto ambiental. Agora, impacto ambiental é realmente, concretamente, o dano que eu vou causar ao ir de carro para a universidade. Então, vou de carro para a universidade, aspecto ambiental. Por quê? Ele pode causar um dano. Qual? Poluição ambiental. Esse dano é o impacto ambiental. Então, vocês têm que entender isso muito bem, tá? Nem sempre um aspecto ambiental vai provocar um dano, e nem sempre esse dano pode ser grande, ele pode ser duradouro, e assim por diante. Então, diferenciem muito bem isso daí. Existem diferentes métodos para você medir quais são os impactos ambientais que a tua atividade faz, tá? Muitos métodos diferentes. Qual é o melhor? Qual é o pior? Né?
É difícil dizer isso. Vai depender do teu empreendimento, por exemplo. Ele é grande ou é pequeno? Né? Vai depender da complexidade dos impactos ambientais. Então, eu vou construir uma casa. Eu vou impactar? Vou. Mas não dá para comparar os impactos ambientais da construção da minha casa com os impactos ambientais de uma hidrelétrica, por exemplo. Vou construir a maior usina hidrelétrica do mundo. Nossa, a área impactada vai ser muito maior. Os organismos impactados vão ser muito mais em diversidade, em número, né, em quantidade e qualidade, e assim por diante. Então, existem alguns empreendimentos, pessoal, onde que dá para usar um método, uma técnica de avaliação de impactos ambientais que não seja tão complexa. Mas tem outros que você precisa obrigatoriamente usar, porque os impactos ambientais que você vai causar com esses outros empreendimentos são bem maiores, são bem mais complexos. Então, cabe cada caso decidir qual é o melhor método no estudo de impactos ambientais. Porque só assim a gente vai avaliar, identificar esses impactos ambientais de forma correta. E para que a gente vai avaliar, ou identificar e avaliar esses impactos? Gente, uma coisa simples. Ah, porque existe a lei. Existe a lei. Ah, porque faz mal para o meio ambiente. Porque só a partir do momento que eu sei quais são os impactos e avalio se são maiores ou menores, é que eu posso determinar ações para que esses impactos sejam evitados, ou, se eu não conseguir evitar, que eles sejam minimizados. Como que eu vou minimizar ou evitar os meus impactos ambientais se eu nem sei quais são? Se eu nem sei qual vai ser o tamanho deles? Como vai ser o peso deles no ambiente onde eu estou inserido? Então, como eu falei, existem muitos métodos diferentes e daí a gente pode tratar cada um deles a partir das suas vantagens e desvantagens. Tem o método ADOC. Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas pode ser utilizado. O que é isso? Eu vou construir um empreendimento e chamo um especialista em meio ambiente. Olha, venha fazer a análise dos impactos ambientais. Ele vai, com o conhecimento dele, ele vai ver, opa, mas se ele fizer esse processo de produção, ele vai atingir os passarinhos dessa forma, as plantas dessa forma, a água do rio da outra forma e assim por diante. A vantagem é que esse método é rápido e muito barato. E ele é muito barato mesmo. Você pode contratar 1, 2, 3, 4, 5 especialistas e pronto. Qual que é a desvantagem? Ele tem um alto grau de subjetividade, quer dizer, vai ser a opinião do especialista, né? Inclusive a DOC significa isso, um especialista independente, e vai depender totalmente do conhecimento desses especialistas. E se eles não forem bons? Você contratar um cara lá que sai mais barato e tal, mas o cara é meia boca. Você vai ter problemas. Tem o método do checklist. E o checklist é uma lista de verificação, tá? Então, já existem checklists prontos, inclusive, você pode encontrar pela internet, checklists prontos. Daí você pega o checklist, ou o especialista vai pegar o checklist e vai lá na tua empresa, no campo e tal, ver e vai avaliar cada um desses itens. O que ele diferencia do ADOC? É que no ADOC o cara chega e faz o que ele quiser, como ele quiser, onde que ele quiser. Ele vai decidir o que é importante ou não. Já no checklist, você tem uma lista de verificação que você tem que seguir. Ele tem como vantagem que precisa pouco tempo, é mais barato e é facilmente compreensível pelo público como um todo. Ele ainda continua tendo um alto grau de subjetividade, apesar de ser um checklist. Não vai assim totalmente na louca, tem uma linha a se seguir. E ele só considera a parte qualitativa e não a quantitativa. A matriz de interação, a matriz de Leopold. Leopold foi um geólogo americano que fez essa matriz lá para o Serviço Geológico Americano. Tá? Então, tem uma lista de controle bidimensional. Então, tem fatores e ações. Por exemplo, fauna. E daí tem ações
diminuição da biodiversidade, diminuição da quantidade, e assim por diante. Né? É uma lista já pronta. Por que eles chamam matriz de interação? Então, você vai pegar a fauna, diminuição da diversidade, e você dá uma nota de 0 a 10. Olha, essa empresa vai ser implementada, quando se fala na diminuição da diversidade da fauna, ela vai diminuir totalmente. Então, nota 10. Quanto maior a nota, pior é o problema. Tem uma boa visualização, é simples e tem um custo baixo. Mas não identifica impactos indiretos, né? Só aquilo que já está descrito na lista. Essa matriz de interação, matriz de Leopold, já vem pronta, tá? Também não identifica características temporais ao longo do tempo, dinâmica de sistemas, e também é subjetivo na magnitude, porque eu vou dar nota de 0 a 10. Eu vou dar nota. Se eu achar que é nota 4, eu vou dar nota 4. Se o outro acha que é nota 10, é nota 10. Tem as redes de interação. O que é isso? Vocês podem ver bem pelo gráfico aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vocês podem ver bem pelo gráfico, né? Então, eu tenho impactos diretos e indiretos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho impactos diretos. Só que esses impactos diretos provocam outros impactos que são indiretos, tá? E assim por diante, pode provocar mais impactos indiretos e assim por diante, tá? Então, ele vai dando uma escala. Olha, isto ainda pode causar isto, que pode causar isto, que pode causar isto. Então, a grande vantagem é que ele faz uma abordagem integrada de impactos e interações. A grande desvantagem é que não detectam a importância relativa dos impactos, tanto em seus aspectos temporais quanto espaciais. A superposição de cartas, isso é bem interessante. Antigamente se fazia no papel, no MOOC, hoje em dia tem softwares para isso. Então, carta que ele fala é mapa. Então, você pega um mapa de vegetação, um mapa de estrada, um mapa de ferrovia, um mapa de construções, um mapa de vegetação, um mapa de solos, um mapa hidrográfico, e vai colocando um em cima do outro. Tá? Antigamente a gente pegava uns plásticos brancos e desenhava aquilo, e daí fazia cada mapa com um tema diferente, e daí colocava um em cima do outro. Por exemplo, eu posso pegar assim, eu vou construir uma empresa. Eu tenho já o mapa da área com as limitações da empresa. E tenho um mapa de hidrografia, de rios, nascentes e tal. Eu coloco o mapa de nascentes e o mapa da empresa em cima. Opa! A empresa vai dar bem em cima de uma nascente. O que a gente pode fazer? Deslocar a empresa ou deslocar a nascente, ou cobrir a nascente com a empresa, por exemplo. O que não é uma coisa muito boa. A vantagem da superposição de cartas, de mapas, dá uma boa visualização e exposição de dados, mas os resultados podem ser subjetivos, não quantifica nada, não quantifica magnitude, difícil integração de dados socioeconômicos, por exemplo, a população, ela é pobre, ela é rica, ela é pequena propriedade, grande propriedade, e não considera a dinâmica dos sistemas. E também tem modelos de simulação. Gente, hoje já existem softwares extremamente complexos, inclusive, para isso. Você alimenta com alguns dados básicos e ele vai fazendo uma série de interações, prevendo o que pode acontecer. Ele é ótimo porque considera a dinâmica dos sistemas, inclusive ao longo do tempo. Ele considera as interações entre fatores e impactos e, como eu falei, a variável temporal. Então, ele pode fazer uma simulação como que vai ocorrer durante o tempo, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, e assim por diante. Quais são os problemas? Gente, custa muito caro, tá? Realmente, esses softwares não são fáceis de se fazer, leva muito tempo, porque você precisa alimentar os algoritmos
com questões básicas e como funcionam os ecossistemas, por exemplo. E algumas vezes a qualidade não é muito boa. Por quê? Os algoritmos utilizados não são muito bons. Então, existem alguns softwares de simulação que realmente são melhores do que outros. Pessoal, então essas são algumas maneiras de a gente fazer a análise ou estudo de impactos ambientais. Prestem atenção nisso. Bom, a aula 9 da fase 4 é um assunto muito importante, é saneamento e saúde pública, né? A gente pode dizer que saneamento básico, inclusive não há muito tempo atrás, foi votado o marco do saneamento básico aqui no Brasil, tá? O saneamento básico pode ser entendido como um conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza e drenagem urbana, também manejo de resíduo sólido e de águas pluviais, mas é principalmente tratamento de água e tratamento de esgoto. Hoje, a gente tem a Política Nacional de Saneamento Básico, ou a Lei do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, e ali traz algumas coisas de como, algumas diretrizes de como deve ser o saneamento básico aqui no Brasil. Mas é lógico, pessoal, a gente tem que prestar atenção como as leis se modificam ao longo do tempo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é esgoto, né? A gente fala, a BNT fala que esgoto é despejo líquido constituído de esgoto doméstico, industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Vamos pegar cada uma dessas partes aí. Ó, esgoto doméstico. Despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. É o que sai das pias, do vaso sanitário, do chuveiro e assim por diante. Esgoto industrial é aquilo que sai das empresas. Então, é o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados padrões de lançamento estabelecidos pela lei. A água de infiltração é a água da chuva que entra pelo solo e vai penetrar nas canalizações, não deveria acontecer isso. E água pluvial parasitária é a água que é colhida por água de chuva que é colhida por sistemas e que vai entrar na rede de esgoto e que não deveria entrar, por isso é chamada parasitária. Então, o que acontece? Tem o bueiro na rua, não tem? O bueiro para coletar água de chuva. Ele devia ter um sistema separado do esgoto, mas não. Em muitos lugares, eles colocam o bueiro ligado ao sistema de esgoto. Por isso, a gente chama parasitário. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Vamos pegar aqui, olha, pegar a caneta. Aqui, ó, do lado de casas, indo direto o esgoto para o rio. Aqui, provavelmente, é a água de chuva, tá? Que não devia entrar no rio, ou devia ir para outro lugar. E aqui, com certeza, aqui é esgoto de indústria. Como é que eu sei isso? Por causa da cor, né, gente? Olha a cor diferente que eu tenho nos dois casos. O tratamento de esgoto a gente pode fazer de diferentes formas. Tem o tratamento aeróbio, onde que eu vou usar micro-organismos aeróbios ou aeróbicos heterotróficos, né, que vão se alimentar de diferentes coisas. Por que tratamento aeróbio? Esses micro-organismos que estão ali fazendo a decomposição da matéria orgânica, eles vão respirar oxigênio. Tem o tratamento anaeróbio, onde a gente vai utilizar micro-organismos anaeróbios, normalmente são autotróficos, mas eles vão se alimentar daquela matéria orgânica e não respiram oxigênio. E tem o tratamento físico-químico, que pode ser por precipitação de componentes, osmose reversa, entre outros. Gente, tratamento de esgoto prevê poluente removido, e ele tem várias etapas. A primeira etapa é sempre o tratamento preliminar. No tratamento preliminar, a gente vai remover materiais grosseiros, vai fazer o gradeamento e vai colocar a caixa de areia. O que é material mais grosseiro? É, por exemplo, geladeira, fogão. Então, a gente vai retirar dali. Daí, esse esgoto vai passar por uma grade. E daí, ele vai tirar algo um pouco mais grosso, mas menor. Depois, por exemplo,
pedaço de madeira, alguma coisa assim que não passa pela grade. Daí vai por uma caixa de areia. E daí ele vai decantar nessa caixa de areia, na areia, e depois a gente vai retirar isso. E daí a gente manda para a estação de tratamento de esgoto propriamente dito. Daí a gente vai ter o tratamento. Não é sempre assim, tá? Mas essa é uma das maneiras de se fazer. A gente vai ter o tratamento primário, é o primeiro, por isso primário. Ele vai retirar partículas sedimentáveis e formar o lodo primário bruto. O que acontece? Vejam nessa figura, é um corte de perfil. Eu coloco o esgoto aqui dentro, e daí deixo ele parado e tudo que for mais pesado vai decantar para o fundo. Isso daqui a gente chama de lodo primário bruto, ou partículas sedimentáveis. E daí aqui eu passo para o tratamento secundário ou outros, tá? Então é muito importante isso, porque vai tirar uma boa parte da sujeira, tá? E daí tem várias maneiras de se retirar isso. E depois a gente vai para o tratamento secundário. No tratamento secundário a gente já tirou boa parte desse material. Vai sobrar alguma coisa de material orgânico que está em suspensão. Daí a gente pode promover a decomposição aeróbia com micro-organismos que respiram oxigênio. Então, matéria orgânica mais oxigênio na ação de micro-organismos vai dar CO2, água e células novas. Ou a decomposição anaeróbia, sem oxigênio. Então, aqui, ó, não tem oxigênio. A matéria orgânica vai ser decomposta por micro-organismos que vão respirar outras coisas. Ainda tem uma pequena produção de oxigênio e água, tá? Mas principalmente células novas e CH4, metano, que é perdido para a atmosfera. Algumas estações de tratamento de esgoto aproveitam esse metano. É tipo gás de cozinha, tá bom? E daí a gente também pode fazer o chamado tratamento terciário. E eles vão remover poluentes muito específicos, pode ser tóxicos ou compostos não biodegradáveis. E poluentes que não foram removidos de forma suficiente nos outros dois tratamentos. Exemplos típicos: desnitrificação, remoção de fósforo e desinfecção. Por exemplo, a desnitrificação. O que é isso? Eu vou remover nitrogênio. Então, eu tenho nitrato, eu submeto a pseudomonas, que vai transformar o nitrato em N2. Eu tenho amônia, que eu submeto a nitrosomonas, que vai transformar em NO2-. O NO2 eu vou ter nitrobacter, que vai transformar em nitrato, e assim por diante. E daí, todos esses daqui, eu posso transformar em N2. Ó, aqui já é transformado em N2, pseudomonas. Mas amônia e o nitrito eu posso transformar em NO3, nitrato. E daí a pseudomonas transforma o nitrato em N2. Isso daqui é um gás e vai para a atmosfera, tá? Fósforo, por exemplo, eu posso... se eu tenho contaminação por fósforo, eu posso juntar um fosfato. Daí ele vai formar fosfato férrico, que é insolúvel. A mesma coisa, se eu tenho contaminação por alumínio, posso juntar com íon fosfato. E daí eu tenho fosfato de alumínio, que também é insolúvel. Tá? Ou eu posso fazer a desinfecção. Por exemplo, por radiação ultravioleta, por ozônio. Isso daqui é quando eu tenho micro-organismos patogênicos, que são aqueles que provocam doenças, tá? Então, tanto desnitrificação como remoção de fósforo e radiação ultravioleta são tratamentos terciários. Nem todas as estações de tratamento de esgoto aqui no Brasil têm tratamento terciário. Daí, aqui tem um quadro que mostra a eficiência do tratamento primário e secundário, que são os mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. Então, e o preliminar também. Então, em poluentes, o preliminar tira sólidos grosseiros, o primário também.
E o secundário, ele pode tirar nutrientes ainda, patógenos e tal. A eficiência de remoção, sólidos grosseiros, 60% a 70%, depois do primário, DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, 25% a 35%, e coliformes fecais, bactérias que provocam doenças, 30% a 40%. Também tem no secundário. O preliminar é basicamente físico, assim como o primário, e o secundário é basicamente biológico, né? O preliminar e o primário não cumprem para padrões de lançamento atuais em corpos de água. Significa o quê? Que obrigatoriamente eu tenho que fazer o terciário. O preliminar e o primário são auxiliares ao secundário, tá? E daí eles têm aplicação em diferentes momentos do tratamento, tá? Gente, aqui são algumas legislações que vocês podem encontrar sobre o saneamento básico, né? Então, aqui, essa é a lei básica, a Política Nacional de Saneamento, a Lei de Saneamento Básico, a 11445 de 2007 é a mais importante. O decreto 7217 de 2010, algumas diretrizes de saneamento básico. A resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 357 de 2005, classifica corpos de água quanto aos seus poluentes e também diz como deve ser o lançamento de influentes em corpos de água, você não pode lançar esgoto bruto. E a resolução 430 de 2011, dá algumas condições e padrões de lançamento de água. Essa resolução aqui, ela é complementar à resolução 357 de 2005. Modifica algumas coisas e tal, mas ela é basicamente complementar da de 2005. Pessoal, de novo, prestem muita atenção na legislação. Ela pode mudar ao longo do tempo. Se a empresa sair uma nova legislação e a empresa de vocês não acompanha aquela nova legislação, vocês podem levar uma multa, sanções e até serem fechados. Tá, gente? Pessoal, é muito, muito importante que vocês prestem atenção nisso, tá? Então, vejam lá o material que vocês têm à disposição na fase 4 do AVA, nessas aulas, tá? Vejam o desafio, o infográfico, o capítulo de livro, vídeo do professor, material complementar e façam os exercícios. Isso vai ajudar vocês a entenderem muito melhor, de maneira muito mais fácil, todos esses processos envolvidos, tá, gente? Eu quero lembrar que engenharia sanitária e ambiental é muito mais do que isso. A gente viu os conceitos básicos. Com esses conceitos básicos, com certeza vocês vão entender todo o restante dessa área. Ela é bem complexa, existem até cursos de graduação e pós-graduação só para isso, tá? Mas entendendo os conceitos básicos, gente, vocês vão ter as fundações do teu edifício bem feitas e vão, a partir daí, poder assumir várias tarefas diferentes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, das nossas dicas. De novo, são só dicas. É muito importante que vocês complementem o estudo de vocês com todo o material que está lá no AVA. Tá certo? Não se esqueçam disso, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato com o tutor da disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato com o tutor da disciplina. Não se esqueçam de fazer todos esses exercícios e estudar para a prova, tá? Se vocês estudarem para a prova, vocês vão ter sucesso. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência de vocês e desejo tudo de bom. Tenho certeza que vocês vão ser grandes profissionais, profissionais com renome no mercado. Tá certo? Até a próxima, pessoal. Agradeço a presença de vocês.